TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Nosso programa Fé e Vida. Aqui estamos com o objetivo de nos preparar para melhor participarmos da Santa Missa. Hoje nós estamos preparando para o 18º Domingo do Tempo Comum, que pode ser celebrado sábado à noite e o domingo todo. E assim iniciamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que permaneça aqui conosco, Ele que nos trouxe, que permaneça com você, que está nos acompanhando, assistindo, em oração, e que Ele venha fazer de nós a vontade do Pai. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como no 17º domingo, Jesus veio nos ensinar a oração do Pai Nosso. Assim oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, aquela que nos trouxe o Salvador, e que nos pede e nos ensina a fazer tudo o que seu Filho nos disser. Que ela esteja sempre presente, como esteve presente nas bodas de Caná, e tudo levando a seu Filho, as necessidades. Assim colocamos aqui as intenções de cada um, aquilo que você mais precisa, saúde, que você possa agora levar tudo para o sangue precioso de Jesus. E assim Ele pode fazer. Ele faz, Ele realiza, e assim colocamos tudo e sempre agradecendo. Deus pode tudo, 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 mas tudo mesmo. E assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim, nós estamos sempre estudando um pouco sobre a Santa Missa, a Eucaristia, a ação de graças. O ponto mais importante, o momento mais importante, o mais importante que temos a fazer em nossa vida é irmos à Santa Missa, participarmos da Santa Missa. Se eu não puder de jeito nenhum por realidades próprias, doença, o cuidado com os doentes, que participe da missa pela televisão, ouvindo, rezando e tudo entregando. E assim, na preparação do cálice, na Santa Missa, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Assim, o vinho produzido do fruto da videira é sinal para Cristo, para a sua humanidade infinitamente santificada, pela união inseparável com sua natureza divina. O vinho no cálice prefigura sobremaneira o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele, na santa consagração, será transformado. Sangue não espremido da uva, mas do seu corpo, aquele que jorra do seu corpo sagrado, nas horas amargas da sua santa paixão na cruz.
E assim a água, porém, nos lembra das águas salvíficas do santo batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Assim a água é o sinal para o homem renascido para a vida nova, mas ainda em busca de transformação plena em Cristo e da plenitude de vida com Deus. Após ter colocado o vinho no cálice, o sacerdote põe nele também uma gota d'água, deixando-a cair no vinho e reza: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir nossa humanidade. E assim, participando da Santa Missa, que nós tenhamos a coragem, a fé, a certeza de que eu preciso estar de olhos fixos no altar. Primeiro no ambão, na sagrada palavra, na mesa da palavra, e depois na mesa eucarística. Que nós possamos unir desde a hora que nós estamos preparando para ir para a Santa Missa, até a hora que eu chego na igreja, toda a procissão, e ali eu vou participando. Procissão de entrada, o pedido da Santíssima Trindade para nos abençoar e nos preparar, o pedido de perdão, glória. Depois nós temos a grande oração, a coleta, onde ali colocamos tudo, as intenções, agradecimentos, e a oração vem nos levar para esse encontro verdadeiro com Deus. E assim oramos esta oração que é a oração da coleta do 18º, que é o próximo domingo. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. E assim nós vamos agora à grande liturgia da palavra. Lembrando que nós estamos aí no mês, iniciando neste final de semana, hoje 1º de agosto, iniciando esse mês vocacional, onde nós temos no primeiro domingo a grande vocação religiosa. No segundo domingo nós temos a vocação matrimonial, que é onde temos a abertura da Semana da Família, no dia 10. No terceiro domingo, a vocação religiosa. No quarto domingo, a vocação leiga. Como esse ano nós temos o quinto domingo, nós temos a vocação do catequista, o dia do catequista. E que nós possamos sempre, o tempo todo, nos sentir catequistas, que ensinamos, e catequizandos, que aprendemos. E assim a nossa vida. Todo momento que ensinamos, nós estamos de verdade aprendendo, de fato, a viver com Deus e para Deus, como nós falamos na liturgia eucarística, por Cristo, com Cristo e em Cristo. E que assim nós possamos, de fato, como catequista, dar sempre testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo, aonde estivermos, na igreja, em casa, no mundo, no lazer, no trabalho, e nós temos que ter essa coragem de testemunhar aquele que nós acreditamos, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos agora para a primeira leitura, que é tirada do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, depois o capítulo 2, versículos 21 a 23. Ouçamos o que nos diz essa leitura, e é o momento em que na Santa Missa nós já entramos dentro dessa leitura e deixamos que o Cristo, que a palavra de Deus venha falar comigo, para eu poder participar bem da mesa da palavra e poder ir
em fila receber a Sagrada Eucaristia. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidades das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação, um tormento, nem mesmo de noite repousa seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial, Salmo 89, vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filho de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repousa sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. E assim a segunda leitura tirada do livro da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5 e 9 a 11. Ouçamos esta leitura. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está escrito, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E assim agora vamos ao Santo Evangelho. Deixemos que o Espírito Santo, que está nos conduzindo, conduza-nos agora, para entendermos, junto com a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura, o que vai nos dizer o evangelista Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Ouçamos, iluminados pelo Espírito Santo. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita.
Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E a riqueza diante de Deus, ela passa por nós louvarmos o Pai pelas orações que fazemos e que nós precisamos entender que a palavra de Deus é tudo. E ela começa aqui na primeira leitura dizendo: vaidades das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Qual é a vaidade que eu tenho? Qual a vaidade que você tem? É hora de nós colocarmos junto com este exemplo que nos foi dado aqui na leitura do livro de Eclesiastes. Um homem que trabalhou com inteligência, vê você, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgasta debaixo do sol. Veja que parece que está falando comigo, com você, conosco agora, neste momento, esclarecendo, abrindo a minha mente e meu coração para que eu descubra qual a vaidade está me levando a esta loucura. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação, um tormento. Como eu posso viver nesta condição de ocupação, de tormento, de sofrimento, e que eu possa entender que isso tudo nos leva a uma vida longe de Deus. Por quê? Porque eu não entrego tudo a Deus. E este livro vem dizer: nem mesmo de noite repousa seu coração, porque a preocupação não te deixa dormir. E vai te tirando. E aí você volta no início do texto. Vaidade das vaidades. Diz Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele termina o texto. Também isso é vaidade. Quando eu me canso quando eu me entrego às coisas que eu mesma estou construindo, eu mesmo quero, eu é que vou fazer assim, isso é meu. Nada é meu, tudo é do Pai e tudo nós entregamos por todos. Essa é a grande verdade. E que nós precisamos neste domingo, em que celebramos esse 18º do domingo do tempo comum e que vamos celebrar as vocações sacerdotais, religiosas, que nós possamos viver com eles essa entrega plena, definitiva, e que somos todos nós chamados a entender essa entrega. Nada é deles, entrega tudo por nós. Como é que nós agradecemos? Como é que oramos por eles? Como é que entregamos a vida deles? E eles vêm, fica conosco e vai, porque este é o plano de vida para eles feito por Deus. Então que nós possamos hoje entregar a nossa vida a trabalhar com inteligência, competência, mas entregando tudo àquele que tudo nos deu, que é Deus. E que eu possa agora entender que no Salmo fala: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Então, onde eu devo refugiar?
Onde eu devo construir os celeiros? Onde eu devo entregar tudo? Em Deus, no coração de Deus. Ele fala até assim: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Por isso nós pedimos: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. E na segunda leitura, quando fala, se ressuscitaste com Cristo, esse sim é uma condição sempre, né? Depende de nós quais escolhas estamos fazendo. É verdade, mas o se é as escolhas que eu faço, que eu faço a opção por ela. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. O que são as coisas do alto? São as coisas de Deus, o bem neste mundo. E que eu tenho que saber que tem 3 coisas boas ou mais, mas eu tenho que escolher aquela que me leva ao encontro de Deus. Porque tem muita coisa boa que me afasta de Deus. E aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida aonde? Em Cristo, em Deus. Porque o batismo, nós mergulhamos na morte e nascemos de novo. Ao sair das águas, nós nascemos ali. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. Então vamos pensar na nossa vida, o que vemos, o que fazemos, o que vemos o outro, o que as opções que têm sido feitas em nossas famílias, na comunidade, no mundo. Portanto, fazei morrer, tirar de nós. Quando a pessoa morre, separa de nós. Tudo que pertence à terra, a imoralidade, a impureza, a paixão, os maus desejos, a cobiça. Não mentais uns para os outros. Dizei sempre a verdade. E a verdade tem nome, a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no final dessa segunda leitura ele faz, assim não se faz distinção entre ninguém, distinção de pessoas. Mas Cristo é tudo em todos, Cristo é a única opção e Ele é aquele que une, é aquele que caminha conosco, é aquele que nos ensina a rezar, é aquele que está sempre conosco. E o grande evangelho de hoje. Quando fala da herança, quando fala, e Cristo conta ele fala dessa herança. Ele fala assim, mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Atenção, atenção. Como ele falou com Marta, ele fala conosco, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque o mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não se consiste na abundância de bens. Então deve ser tratado, mas tudo em primeiro lugar Deus. E aí ele conta essa parábola. Essa parábola do homem que, quando tem muito, ele não pensa em mais ninguém. Ele só pensa nele, ele conversou com ele pensava consigo mesmo, não trazia Deus para a conversa. O que vou fazer? Não tenho onde guardar, então resolveu, já sei, tudo é eu. E nós precisamos passar esse eu para nós, para nosso. Isso nós devemos sempre lembrar em nossas casas, eu faço isso, eu fiz aquilo, eu comprei isso é meu. Tudo é nosso. Então, poderei dizer a mim mesmo, tudo é com ele. Aí que ele fala com ele mesmo. Então, ele cansou até agora, ficou o tempo todo trabalhando, e somente agora, no cansaço, ele fala que pode descansar, comer, beber e aproveitar. E aí Deus fala com ele, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Lembra que aquele que foi pregado junto à cruz com Jesus, ele foi salvo por aquela pequena oração. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele responde, ainda hoje estarás comigo. Esta é a oração que devemos fazer a Deus. E que nós possamos sempre hoje louvar, bendizer a Deus. Porque assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E a riqueza diante de Deus é essa, Senhor e Pai de bondade,
Nós vos louvamos e agradecemos porque, por meio de vosso Filho, nos revelais o caminho do desapego aos bens deste mundo e nos convidais a aspirar os bens celestes. Senhor e Pai da eternidade, iluminado pelas luzes da vossa palavra, queremos romper com as vaidades deste mundo, colocando-nos na esteira do vosso divino Filho, que soube viver em espírito de pobreza e desprendimento. Senhor Pai Todo-Poderoso, fazei-nos morrer para todo tipo de imoralidade, impureza, paixões desordenadas, maus desejos, cobiças, idolatrias, perseverando na observância de vossos mandamentos e no crescimento da santidade. Aqui estamos no caminho de santidade, pedindo a Deus que nos leve para Ele. Não sabemos o dia nem a hora, mas que o dia e a hora que for, que nós sejamos aqueles escolhidos por Deus. E assim nós encerramos este nosso momento de reflexão, nesse nosso programa Fé e Vida. Nós pedimos sempre, aumenta a nossa fé e que Jesus seja sempre o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, porque aí Ele vai nos ensinar a dialogar com Ele, com Deus, dialogar com os irmãos e assim sermos aquele que buscamos, que vamos buscar as coisas do alto. E assim nós pedimos a Deus que Ele possa sempre, sempre nos ensinar a louvar eternamente ao Senhor, que nos chamou para a sua glória imperecível. Por isso nós sempre diante do Santíssimo Sacramento nós rezamos graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao preciosíssimo sangue de Cristo, à cruz de Cristo que traz para nós a salvação. E assim nós pedimos a Ele que venha nos abençoar. Deus nos abençoe e nos guarde, Deus nos mostre a sua face e se compadeça de nós, volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. E assim nós pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, misericordioso, Pai Celeste, aquele que a todo momento quer falar comigo. Elma, venha comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ajunteis tesouro no céu. E assim terás uma eternidade comigo, quando ele fala que eu preciso buscar as coisas do alto. Eu preciso buscar Deus, eu preciso saber que Cristo é tudo em todos, eu preciso saber que eu tenho que tirar todo tipo de vaidade. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abraços pelos braços de Jesus Cristo. Estamos na nossa TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão e o nosso programa Fé e Vida. Até o próximo programa, toda sexta-feira, às 18 horas, nessa nossa abençoada e frutuosa TV Caravelas.